Olá, está no ar aqui na Web TV do Jornal NH mais um programa Política ao vivo. Nesta quarta-feira a gente traz aqui ao estúdio o secretário de Segurança e Mobilidade Urbana de Novo Hamburgo, Egon Kirchheim, para tratar de vários assuntos, entre eles a licitação do transporte público que ainda depende de estudos pela Procuradoria do município. Secretário Egon, em primeiro lugar, obrigado pela sua presença aqui na Web TV do Jornal NH. A pergunta que a gente faz, passaram-se quase 2 anos desde que o Tribunal de Contas do Estado suspendeu a licitação anterior e a nova licitação, os estudos ainda não foram para a rua. O que está acontecendo e por que tanta demora para essa licitação dos ônibus? Na verdade, a licitação dos ônibus, ela envolve uma população muito grande. E a gente sabe que a grande maioria da população de Novo Hamburgo utiliza o transporte coletivo urbano, e a gente quer que se amplie ainda mais. Então o estudo minucioso é justamente para que a gente possa lançar esse edital para a rua, e quando lançar ele não aconteceu o que aconteceu lá em 2011, que o Tribunal de Contas do Estado apontou os erros, e esses erros acabaram prejudicando a população, que ainda hoje nós não temos um novo transporte como pensado, como traçado e como planejado pela administração, com troncais, com vias coletoras, com ônibus que coletam nos bairros e encaminham para as troncais, e com isso diminuir o número de ônibus no centro e também aumentar a possibilidade das pessoas poderem utilizar o transporte com mais frequência. Quanto tempo falta, secretário, para essa licitação ir para a rua? Na verdade, a gente está concluindo esse estudo, e provavelmente até o meio do ano a gente consiga lançar o edital para a rua. A partir do lançamento do edital, é claro que aí tem um prazo legal, e esse prazo legal precisa ser respeitado, porque as empresas ou consórcio de empresas que irão se habilitar para a questão do transporte nesta modalidade, eles vão ter o seu prazo para juntar documentos, para formular os seus pedidos de informações, para esclarecer dúvidas junto à administração, e assim também poder fazer com que as empresas que participarem possam oferecer a qualidade esperada pela população e também a qualidade que a administração pública exige para a próxima licitação. Ocorrendo tudo de uma forma tranquila, de uma forma sem problema, sem nenhum embargo, quando esse novo sistema deve estar em funcionamento em Novo Hamburgo? Provavelmente ainda no final do ano a gente consiga colocar ele em operação, porque a gente sabe que as empresas, ou consórcio de empresas que irão se habilitar, eles vão precisar se colocar dentro daquilo que é a exigência da licitação, com ônibus de qualidade, e aí a licitação já vai sair com exigência de que tenha pelo menos ar-condicionado, porque a gente viu esse ano que um ano mais quente que o Rio Grande do Sul teve, o ar-condicionado já não é mais uma questão apenas de luxo, mas sim uma necessidade. E aí, se nós, poder público, queremos oferecer um transporte público de qualidade, nós precisamos pensar na questão da qualidade. E aí as pessoas precisam sentir essa qualidade dentro do ônibus, para que eles possam deixar o automóvel em casa. Essa é a ideia que a administração tem, porque o centro da cidade, como as pessoas que utilizam o centro da cidade podem perceber, ele está lotado de veículos, que nós temos hoje em Novo Hamburgo em torno de 160 mil veículos lotados no município de Novo Hamburgo. Então imagina isso, todos os dias se deslocando para o centro, do centro para o bairro, não tem como uma via comportar. Então a gente precisa diminuir o número de veículos e também diminuir o número de ônibus, mas aumentar a oferta com ônibus mais coordenado, sendo que as troncais serão esses itinerários coordenados, oferecendo mais horários de ônibus para a população. A gente sabe que depende dessa licitação a implantação de um sonho antigo da comunidade de Novo Hamburgo, que é a passagem integrada. Há alguma pressão externa para que essa licitação não tenha ido para a rua ainda? Não, porque a administração pública não trabalha com pressão, mas sim trabalha com uma questão muito tranquila de que a licitação precisa sair certa. Porque se não sair certa, a gente sabe que vai acontecer aquilo que aconteceu em 2011. Vai dar um revés e novamente a população vai ver os ônibus que estão aí hoje, o sistema que está aí hoje. Só para ter uma ideia, todos os ônibus praticamente dos bairros, todos eles convergem para o centro da cidade. Isso dá um fluxo muito grande de ônibus no centro e fazendo com que essa disputa com o veículo seja cada vez maior. Então, se tu diminuir o número de ônibus, que ele é um tamanho 5 vezes de um automóvel,
tu acaba diminuindo as possibilidades de fluxo intenso de veículos no centro da cidade. Aí diminui o número de ônibus, aumenta a possibilidade das pessoas terem um trânsito muito mais tranquilo. A gente fala da licitação dos ônibus e automaticamente converge para a mobilidade urbana, que é um dos grandes problemas de Novo Hamburgo hoje. A gente vê várias intervenções que estão sendo feitas no município, mas tem alguns problemas pontuais. E um deles foi abordado pelo jornal NH Canudos na semana passada, pelo nosso colega Paulo Lângaro, que se refere a Bartolomeu de Gusmão, que se transformou em um grande centro comercial, um grande centro bancário, e não tem mais capacidade de fluxo. O que a Secretaria de Mobilidade Urbana e Segurança de Novo Hamburgo está planejando para a Rua Bartolomeu de Gusmão? Na verdade, a Rua Bartolomeu de Gusmão, ela tomou uma dimensão que ela tem hoje, em função de que não tem outras ruas transversais que pudessem acompanhar o fluxo ou desviar o fluxo para aquelas ruas. Porque a gente tem ruas que são quebradas, tanto num sentido como no outro, e aí com isso a Bartolomeu de Gusmão se torna uma via de acesso principal, do bairro Canudos para o centro da cidade ou para outros bairros. Agora é claro que a administração municipal já pensou, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, na questão dos recuos. Pode ver que lá, se você passar por lá, as construções novas já estão obedecendo o recuo viário, que é justamente para possibilitar lá no futuro a gente poder ampliar a Rua Bartolomeu e com isso oferecer uma rua melhor, com muito mais possibilidades de acesso. Agora é claro que as casas que ainda estão lá, que são mais antigas, elas dependem de uma desapropriação para conseguir ampliar. E para isso, é claro que a administração precisa ter recursos. Os recursos são escassos, são parcos. Agora, secretário, até vir esses recursos, qual é a medida alternativa que pode se encontrar? Porque se levar 20 anos, não dá para esperar 20 anos. A gente já está, inclusive, pensando, e aí posso te colocar, nós estamos pensando não só na Bartolomeu, mas na cidade toda, nos principais locais de comércio, colocar a questão da faixa nobre. E naquele espaço ali, discutindo terça-feira no Conselho Municipal de Transporte, até foi sugerido que a gente pense a questão de utilizar a faixa nobre naquele local. Por quê? Porque a partir da faixa nobre implantada, as pessoas podem diminuir o número de estacionamentos naquele local. Com isso facilita o fluxo. Porque se você proibir o estacionamento, você vai ter um problema com o comércio local. Você colocar a faixa nobre, bom, se alguém quiser estacionar igual, então pague pelo estacionamento e estacione. Agora vai diminuir muito o estacionamento e com isso aumenta o fluxo naquela via. E no sítio histórico, que existe um TAC, com o Ministério Público de tirar os veículos pesados, tanto é que a Prefeitura já tirou os ônibus e é proibido o caminhão, mas os caminhões continuam circulando lá. Existe alguma intervenção que a Prefeitura possa fazer para acabar com o fluxo de caminhões no sítio histórico? Na verdade, a gente tem a Guarda Municipal e a Guarda Municipal precisa ser acionada, porque a Guarda Municipal também não pode ficar na espreita ou ficar o tempo todo naquele espaço ali. Agora, cada vez que a Guarda Municipal é acionada, ela age e acaba multando o caminhão que trafega de forma irregular naquele espaço lá, naquele lugar lá. Então, a gente também precisa ter... Multa o caminhão, mas o caminhão pesado provoca dano nas casas, porque são casas construídas numa época que não existia veículos de tração motora, Então, multa-se, mas os veículos continuam passando, e aquele mesmo veículo que foi multado, ele acabou passando ali. Qual seria a alternativa? Na verdade, o trânsito hoje, isso, olhando de forma global, ele acaba tendo dois viés. Um é a conscientização e o outro é a questão da multa, não tem outro jeito. Eu vi outro dia um comentário de um professor da Unicinos que me dizia no jornal, inclusive, que nós diminuímos o número de mortes nas estradas do Rio Grande do Sul, do Brasil, não só pela questão da conscientização, mas também pela fiscalização. E a fiscalização acaba sendo a questão da aplicação da multa muitas vezes, porque o brasileiro parece que aprende através do bolso. Então é preciso fazer a fiscalização, aplicando a multa, e com isso o caminhão não vai passar mais lá. Eu tenho certeza disso. Secretário, para encerrar, o senhor também é secretário de Segurança de Novo Hamburgo. Foi manchete do jornal NH na semana passada a preocupação com o grande índice de roubos e furtos de veículos, que é um dos crimes que mais preocupa a sociedade, O que a sociedade de Novo Hamburgo pode esperar da secretaria, sabendo que a segurança é uma obrigação do Estado, mas já que existe Secretaria de Segurança, o que pode esperar da Secretaria de Segurança para melhorar, talvez para reduzir esses índices?
Na verdade, a Guarda Municipal ela tem um outro foco, não é um foco mais do patrimônio das pessoas, e sim do patrimônio público, né? O cuidado com o patrimônio público. Agora, é claro que a Guarda Municipal tem feito as suas ações, inclusive pego em flagrante algumas pessoas que cometem delito, mas não é o foco da Guarda Municipal. A Guarda Municipal acaba sendo mais do trânsito, né? Que é a mobilidade urbana, e a questão mais dos próprios do município, né? Que é a guarda dos bens patrimoniais, que é de toda a população. Ok, então obrigado, secretário. Este, então, o secretário de Segurança e Mobilidade Urbana de Novo Hamburgo, Ergur Kirchheim, que vem nos falar aí sobre a questão da licitação dos ônibus, da mobilidade urbana do bairro Canudos, principalmente, também da segurança. Mais notícias de política você acompanha nas páginas do Jornal NH e também aqui no site do Jornal NH, em jornalnh.com.br. Até o próximo programa.